glória, todo poder, para todo sempre. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Vamos cantar que Ele é santo.
Santo, Santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Não sabe viver onde estiver, clamar pela glória de Deus. Descartida de Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não passou. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu peso assim que eu estava carregando. Então, assim, a clínica ela é um divisor de águas, viu? Então, assim que você puder, faça a sua inscrição. A próxima clínica nossa vai ser dia 22 a 24, não é isso, pastor John? 22 a 24, vai ser bênção para a sua vida. Não perde essa oportunidade, não. E você que já foi, vai de novo, dá uma recarregada na bateria. Amém? Glória a Deus. Pessoal, nós vamos ter um testemunho aqui hoje de uma pessoa que, através, eu acredito que foi da clínica. Eu não sei nada, não sei do testemunho, eu sei que é forte. Eu conheço um pedacinho. Vem cá, Thaís. Nós teremos máximo, alguns minutos, né? E eu creio que Deus vai falar conosco, porque o testemunho dela é forte. Ô, Thaís, você tem quanto tempo, mais ou menos, que você conhece Jesus? Tenho 6 anos, só que eu estou firme na presença dele tem 5 anos. Então, você tem 6 anos que conhece Jesus, você veio de uma situação com 8 anos. Está um pouquinho nervosa, fica calma, viu? Dá um tiquinho de água para ela. Tá aqui, ó. Faz favor aqui para ela, um tiquinho de água. Ela nunca esteve na frente, ela pediu para dar esse testemunho, porque o que Deus fez na vida dela foi muito forte, não foi? Tá? Eu vou deixar você falar um pouquinho, pode ser? Tá bom? Eu vou estar aqui do lado. Aí eu vou, de vez em quando, eu vou te interromper um pouquinho e te fazer umas perguntas, tá bom? Então, o seu conhecimento de Jesus, ele veio através da clínica, é isso? Eu conheci Jesus através de uma amiga em 2015. Só que eu tinha muitos problemas espirituais. E eu tinha muitos problemas espirituais. E por ter esses problemas, eu me desviei da presença do Senhor em 2017. E eu fiquei mais ou menos 9 meses fora da presença dele. Quando foi fevereiro de 2018, o Senhor começou a me dar sonhos, ele começou a me chamar para voltar para a presença dele. Só que eu não queria, eu estava muito resistente. Aí, um certo dia, eu fui na casa de uma prima minha, e ali o Senhor falou comigo que eu tinha que voltar para a presença dele. E naquele Mas você, desculpa, você desviou? Foi isso que você está dizendo? Em 2017. 2017. E aí, você foi para onde? Quando eu voltei, 2017 eu fiquei afastada, não estava. Eu fiquei. Não, sim, você desviou para fazer o que da vida? O que você fazia estava? nada. Nada? Nada. Entendi. Ficava. Não ia em igreja nenhuma, não fazia nada. Eu ficava em casa e trabalho, Certo. E através dessa prima minha, o Senhor falou comigo que eu tinha que voltar. Só que eu voltei para a igreja, não voltei para Jesus. Uhum. E eu comecei a procurar a igreja.
Aí até que eu fiquei aqui, eu vim aqui para a sede, visitei várias igrejas, mas aí eu vim para a sede e aí eu vi o panfleto da clínica. Aí eu fiz a inscrição e eu não queria vir de jeito nenhum. Eu estava muito resistente mesmo. E teve uma semana eu ficava assim pedindo a Deus, confirma se é para mim ir para a clínica ou não. Só que eu não queria ir, mas eu queria um álibi para não estar lá. E teve uma vez que eu fui numa igreja, fui visitar uma igreja, e o pastor falou comigo, falou para as pessoas ir para frente. E eu tinha muito medo. Por eu ter problemas espirituais, eu não ia na frente, porque eu tinha medo de cair no chão, essas coisas. Aí, o pastor foi até mim. Por que você tinha medo de cair? Porque eu tinha muito... porque eu tinha como é que eu posso dizer? Uma vida errada, é isso? Não, era muita opressão maligna. Sim. E o pastor falou ele foi até mim e falou comigo que eu tinha que perdoar. Só que eu era muito resistente e eu falei, não tem que perdoar nada. E quando eu cheguei lá na clínica, eu estava muito resistente, muito mesmo, eu não queria saber, até que eu fiz uma oração ao Senhor lá na clínica. Eu falei, Senhor, eu te entrego tudo, eu não quero ficar com nada, eu te entrego a minha casa, eu te entrego a minha família, eu te entrego tudo, eu te entrego meu coração, me leva para o centro da tua vontade. Aí, quando eu vi a ministração do perdão, eu vi que eu precisava perdoar. E na hora do meu atendimento, eu vi, a atendente falou comigo. Ela me explicou o que era a falta de perdão, o que a falta de perdão fazia. E ela me explicou que eu carregava uma pedra enorme, uma corrente. Quando ela começou, que eu fui fazer a ministração e eu começava a liberar perdão, eu senti uma mão no meu pescoço. E isso me fez com que eu ficasse sufocada. E eu falava com os atendentes, tipo assim, me ajuda, porque eu tô morrendo. Porque essa mão me sufocava. Mas elas falavam comigo, libera o perdão. Aí teve uma hora que a atendente virou para mim e falou assim, sai desse quarto escuro que você está. Você está num quarto escuro. Quando grita socorro, quando eu gritei socorro, eu estava de frente, sentada, de frente. E lá na clínica dava para ver umas montanhas. Eu literalmente tive uma visão de Jesus soltando essas montanhas. E ele entrando dentro do quarto que eu estava. E eu estava abaixada, eu estava de joelho. Eu estava sentada com a cabeça no joelho. Aí eu vi ele me pegando no colo, literalmente. E me tirando desse quarto escuro. E desde aquele dia, a minha vida foi transformada. Glória a Deus. Mas como que era a sua vida? Eu digo que eu tentei suicídio uma vez. Tentou suicídio uma vez? Sim. Foi em 2016, eu tentei. Por que você tentou suicídio? Porque eu não me sentia amada, não me sentia, digna. Eu literalmente via... eu ouvia o diabo falar na minha cabeça. Vozes. Sim, mas por que você não sentia? Você tem uma história. Era problema de paternidade. Eu não perdoava o meu pai de jeito nenhum. Porque ele... Abandono. Foi um abandono, rejeição. Tanto que eu Aí você foi crescendo com aquela mágoa. Fui crescendo. Eu tinha muita raiva, muita mágoa dentro do meu coração. E lá na clínica, no perdão, você entendeu isso, liberou o seu pai, é isso? Não, eu liberei foi na hora do atendimento. Do atendimento na clínica? Sim. No atendimento. No atendimento. Entende. E quando eu saí de lá, desse atendimento, que eu vi que eu saí daquele quarto escuro, a atendente virou para mim e falou,
agora você vai sair desse quarto escuro e vai para o centro da vontade de Deus. E ali, na hora que ela falou para o centro da vontade de Deus, eu lembrei da oração que eu fiz de manhã. Aí eu falei, é isso que eu quero. Mas o que você praticava de errado também? Porque é importante que a gente fale. Na verdade, minha mãe, ela se envolvia muito com coisas... espiritismo. Outras religiões. E assim, eu via que era uma brecha, tanto que mais para frente o Senhor me mostrava isso. Me mostrava e me levava. E eu comecei a aprofundar sobre a iniquidade. Aí eu descobria. Aí o Senhor me levou a quebrar muitas coisas. Você chegou a ouvir vozes? Sim, o tempo todo. Vontade de fugir, vontade de sumir, essas coisas todas? Sim. Durante eu não conseguia ficar dentro de uma igreja. E o que você praticava de errado na vida? Que era contra você, contra o seu corpo? Como é que era a sua mente? A minha mente? Eu tinha uma... como é que eu posso dizer? Pode se abrir. Sabe por quê? Porque Deus está aqui para trazer a cura por completo na sua vida e vai liberar também a cura sobre a vida de pessoas aqui que precisam de ouvir o seu testemunho. Entende? Isso é forte, né? Você quer que eu te ajude ou não precisa? Pode ser? Tá. Quando você era criança, você nos disse que você vivia no meio de pessoas um pouco complicadas, não é isso? Sim. E aí você pensava em ser o quê quando você crescesse? Você tem que falar, porque esse demônio tem que ir de uma vez por todas na sua vida, né? Eu queria ser uma prostituta. Vocês estão entendendo, igreja? É muito forte, né? Assim, é difícil falar, tá vendo? Então nós estamos aqui para interceder por ela, amém? Porque a Thaís, ela chegou assim, complicadíssima, né, Thaís? Sim, muito. Na clínica, foi criada para ser uma prostituta. E aí, como que era a sua mente com relação a isso? O que você achava que tinha que ser? Literalmente, eu achava que eu tinha que viver uma vida promíscua. Ser prostituta era algo normal, não é isso? Que poderia ser, que era uma forma de ganhar dinheiro, de viver a vida, é isso? Sim. Né? Algumas vezes isso já veio na sua cabeça para praticar, né? Quer dizer, enfim, a gente vai encurtar para não, né, temos a palavra ainda. Mas e aí, fala para nós um pouquinho sobre isso, para a gente estar finalizando. Isso foi uma das coisas que o Senhor me curou. É forte, né? Você foi curada disso? Foi. E o que você entendeu? Eu entendi que eu não nasci para isso. Você nasceu para ser... Deus tinha uma história, outra história para mim. Satanás, ele planejou... Só que foi uma luta, né? Não foi do dia para a noite, foi? Não, foi uma busca diária do Senhor. Né? Foi uma... Assim, a intimidade com Deus mesmo que me levou. Nasceu uma sede por Deus, de conhecimento, de tudo isso, né? Sim. De buscar a presença de Deus. Você está aqui nos cultos direto, está buscando a presença de Deus, né? E aí aquela vontade, aquela predisposição, então você conseguiu abandonar, é isso? Sim, com certeza. E como que você está hoje? Hoje eu sou outra pessoa. Para a honra e glória do Senhor. Você andou muito tempo atrás de um emprego, não foi? Sim. Queria trabalhar, queria, mas não tinha oportunidade. Sim. E hoje, como é que tá? Hoje eu tenho um emprego. E o Senhor tem provido muito na minha vida. Hoje você trabalha de quê? Eu sou auxiliar de saúde bucal. Auxiliar de saúde bucal, olha só. Que diferença. O que Jesus não faz, né, pessoal? Como é que é as coisas, né? Mas, enfim, como que você está hoje? O que você queria deixar de recado para esse pessoal? Eu queria dizer para quem não foi para a clínica, vá. Porque ali é o lugar onde que Deus nos leva para nos curar, para nos preencher por completo, para sarar as nossas feridas. Porque às vezes as feridas elas atrapalham a nossa caminhada. E eu digo, vá para a clínica.
E como é que está a sua vida hoje? É sem explicação o que eu vivo hoje. Hoje eu digo que eu recebo mais do que eu mereço. Hoje eu tenho o que eu não merecia. Deus tem te Que é a honrado. presença dele. Deus tem te honrado. Sim. Não falta luta, né? Não. Mas a presença de Deus A é maior na presença sua dele. vida. E hoje você quer ir para onde? Quer chegar aonde? Eu quero chegar na eternidade com ele. Oi? Eu quero estar com Cristo. Na cidade celestial. Gente, o testemunho dela é muito forte. Ela nunca falou, ela está um pouco sem jeito. Mas enfim, eu acho que a igreja entendeu. Né? Ela foi criada, apresentada para uma vida de fracasso, de horror, de terror, né? Para não ser ninguém. Mas Deus, pela infinita misericórdia, Ele te resgatou. E você está feliz com Jesus. Sim, muito. E devagarzinho as coisas estão rompendo. Sim, Já tem um bom emprego, sim. pode agradecer a Deus. Chegou a ter 2, né? 3. O que Jesus não faz? Você quer falar mais alguma coisa? Não. É isso mesmo? Então fala assim, pessoal, Pessoal, por favor, por favor, busque, busque, porque é verdade. porque é verdade. Busque intensamente Intensamente. a presença Busque intensamente a presença do Espírito do Santo, Espírito Santo, porque vale a pena. porque vale a pena. Fala com eles assim, obrigado com eles. Obrigada. Deus te abençoe com toda sorte de bênção, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Vale a pena, né? É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. A Thaís, quando ela começou a se converter, aí que o trem complicou todo. Aí que era tudo muito complicado para ela. Nossa, meu Deus. Mas ela insistiu com o Senhor. Né? A Bíblia diz, buscai-me-eis e achareis-me quando me buscardes. É isso que aconteceu com ela. Vocês possam estar orando pela vida dela, tá? Porque todos nós conhecemos uma pessoa ou outra que já foi complicada, né? Que Deus possa te dar sabedoria. Amém? Glória a Deus. E eu já quero te convidar, já vai deixando aberto aí, por gentileza, João capítulo 8. Eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa, pessoal, porque eu quero contextualizar o motivo de ter escolhido essa passagem aqui. Porque foi o seguinte, hoje a gente celebra um ato que foi feito no dia 7 de setembro de 1822. O dia em que Dom Pedro chegou lá às margens do Ipiranga e gritou em alta voz, independência ou morte. E essa frase é muito emblemática para nós. Nós vamos entender ao longo dessa mensagem que ou a gente cria uma independência das circunstâncias, ou a gente cria uma independência do que o mundo tem a nos oferecer, ou a morte ela vai nos deixar preocupados. Porque a morte ela vai chegar para muitos de nós. Eu creio que Cristo já está voltando, Ele está às portas, Ele está próximo, várias profecias se cumprindo, várias situações ali colaborando, né? Certificando tudo que Cristo anunciou ali, quando a gente vê ali em Mateus capítulo 24, Ele falando do fim dos tempos, e a gente tem visto essas coisas. Então, ali foi onde o Brasil, aquele grito de independência, aqueles homens com espada empunhada, ali com armas, prontos para a guerra, eles declararam a independência do Brasil em relação a Portugal. Só que não. É triste dizer isso, né? Nós somos independentes. Só que não. E aí, ainda contextualizando, não precisa preocupar com a Bíblia agora não, primeiro nós vamos falar alguns pontos aqui, porque o discurso que nós ouvimos é que nós somos livres. Tem muita gente aí com o discurso, né? Nós vivemos tempos em que as pessoas têm apregoado uma liberdade. As pessoas querem dizer o seguinte, nós temos que ser livres. Eu não quero saber de polícia me vigiando, não. Aí você para pensar, peraí, tá, eu não quero a polícia me vigiando, mas quem está vigiando o ladrão? Então a gente começa a perceber que o discurso, ele é meio vago.
Essas pessoas, né, o tema que eu trouxe para essa mensagem é o seguinte tema. É libertação de uma falsa verdade, de uma verdade distorcida e também de uma liberdade falsa. Porque as pessoas pregam e anunciam para a gente um tipo de liberdade que é complicado. Aí vem a pergunta aqui, rapidamente para vocês. Você prefere, meu irmão, minha irmã, ser abordado pela polícia em cada esquina, a polícia revirando a sua bolsa ali para ver se tem alguma coisa, uma droga ou alguma coisa, ou você prefere se deparar com um ladrão, que já não tem mais medo da polícia à luz do dia? Eu trabalho próximo do Parque Municipal. Todo dia tem alguém assaltado. Todo dia o William está ali, amigo meu do trabalho. Todo dia a gente tem notícia de gente que foi ali abordado, alguém tentou pegar alguma coisa da pessoa. Então, aí você faz a pergunta. Você quer ser livre mesmo? Você acha que a polícia está cerceando os seus direitos? Não, então deixa, porque é o ladrão, né? Não tem nada a ver. E aí a gente vai ver alguns aspectos desse tipo de liberdade que é pregado. Você vê que as pessoas querem ser livres fisicamente. Essa liberdade que é pregada hoje é uma liberdade física. Meu corpo, minhas regras. Aí começa também a pregar que nós estamos defendendo toda forma de amor. É um culto ao corpo. É o hedonismo. Alguém não conhece essa palavra? Levanta a mão que eu explico. Hedonismo. É a supervalorização do corpo. É você colocar o corpo em primeiro lugar. Então o corpo vale tudo. Você vê as pessoas se desgastando, preocupadas com a sua aparência física. Você vai para a academia, o cara só fica olhando o shape. Você olha a pessoa na rua hoje, o contorno do corpo das pessoas, você já não precisa mais assistir um filme, ficar ali até tarde da noite, ou comprar determinadas revistas, porque as mulheres estão andando com roupas que estão seduzindo. Uma coisa é a mulher andar elegante. Uma coisa é a esposa sensualizar para o marido. Outra coisa é uma mulher andar vulgar. Porque existe um discurso falando que a mulher é livre. Não importa a roupa que eu uso, eu não posso ser estuprada. Mas não pode mesmo, não. Ela podia estar vestida de freira. Não pode, ela podia estar andando nua. Ela realmente não pode ser estuprada. Só que eu também não posso pegar esse discurso e ficar ensinando as crianças, as meninas, a andar com o short aparecendo na beiradinha. Eu não posso incentivar os rapazes a ficar preocupados com o seu corpo físico e esquecendo de cuidar da mente, de cuidar do seu caráter. E aí a gente tem esse culto ao corpo. Então, quando a pessoa fala, estamos defendendo toda forma de amor, isso significa, você lê nas entrelinhas, né? Queremos liberdade para fazer orgia sem limites. Ah, mas é meu corpo, minhas regras. Eles só não avisam para você que minhas escolhas, minhas consequências. As pessoas olham lá e querem fazer aborto, querem liberar o aborto à torta e à direito. Mas isso é desculpa para fazer sexo sem compromisso. E as pessoas não percebem, nunca ouviram uma pregação da pastora Alessandra. Espíritos familiares. O que é a culpa de sangue? O tanto que isso sobrecarrega a sua vida espiritual, o tanto que essa mancha de sangue que ela é colocada sobre uma pessoa, como isso abre brechas ali para intervenções espirituais malignas. Mas tudo bem, meu corpo, minhas regras. Tome cuidado com o discurso de liberdade que te prometem. Eles querem liberdade economicamente. Nós vamos agora colher mais impostos para que vocês tenham mais controle do governo, vocês tenham mais benefícios do governo, nós vamos aumentar os benefícios do governo. Aí você escuta, precisamos aumentar a arrecadação para fazer novos investimentos. Só que, por trás disso, nós queremos mais dinheiro para comprar parlamentares e aprovar leis absurdas. É o que nós estamos vendo. Infelizmente, eu estou aqui colocando minha cabeça a prêmio nessa noite, porque esse vídeo vai para o YouTube. Mas eu estou pronto para morrer também. Porque ou eu clamo pela minha independência das circunstâncias desse mundo, ou eu vou morrer. E glória a Deus se eu morrer por isso. Que se eu for digno de ser assassinado, ser preso ou apanhar pela causa do Evangelho, eu vou comemorar igual Paulo e Silas. Nós estamos sorrindo, cantando, porque fomos dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Precisamos estar prontos, meus irmãos. Hoje é um dia emblemático para gritarmos a nossa independência. Mas também querem pregar uma liberdade emocional. Né? A liberdade emocional. Não julguem as pessoas que cometem erros. Não julguem. Ou seja,
Deixa o ser humano agir por instinto. Não, porque o pedófilo, ele tem um distúrbio, ele tem um problema na mente dele, não sei o quê. Gente, vou contar a historinha para vocês agora. Lá no bairro que a gente morava, minha mãe está aqui hoje me prestigiando, glória a Deus, obrigado, mãe, tia. A gente morava lá no Nova Vista, então minha mãe está ali de testemunha. Tinha um doido lá no bairro, a gente morava próximo do final do ônibus. 1802, gente, vai lembrar de coisa velha, né? Morava no final do ônibus, aí tinha um doido que ele abraçava as pessoas, ele não fazia mal para ninguém. Mas ele chegava e abraçava a pessoa e ficava assim. Aí ele abraçava homem, abraçava mulher. Naquela época, não tinha a mesma história de assédio igual tem hoje, né? Senão já estaria preso há muito tempo. Aí um dia mudou um cara para lá. O rapaz chegou novo no bairro, né? Ninguém conhecia direito, ele alugou uma casa lá. Aí ele está indo pegar o ônibus, o doido surge do nada. E vai abraçar ele. Pum! Deu um socão no doido. Vem! Vem! O doido... chorando. Aí o pessoal, não, faz isso não, ele é doido, ele é assim mesmo. Ele falou, então tá bom, então pode abraçar. Não, mas ele abraça uma mulher, pode abraçar, só. Sabe quantas pessoas aquele cara abraçou de novo? 0. Será que era doido mesmo? Existem situações que a gente não pode permitir, a gente precisa ter resistência. A gente precisa colocar à prova isso tudo que é falado pra gente. Porque a pessoa vira e fala pra gente, não, mas o que é isso? Você não vai ficar julgando as pessoas, tem que julgar sim. Só que julgamento, as pessoas estão confundindo a palavra julgamento com sentença. É diferente. Julgar é colocar o que tem da promotoria e o que tem da defensoria. É colocar em balança justa, é você entender que existem dois lados. Toda história, quem acha que tem dois lados? E quem acha que tem 3 lados? 3 lados. A história tem 3 lados. Ela tem o lado de um, ela tem o lado do outro e tem a verdade. Porque existe uma verdade que a gente não sonda o coração. Porém, a gente precisa estar pronto para tomar atitude de acordo com as circunstâncias. Nós precisamos ter firmeza no que nós estamos defendendo. E nós defendemos o Evangelho, a palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui, o nosso embasamento é bíblico. Nós vamos chegar na leitura da palavra agora. Último ponto. Liberdade espiritual. Você pode adorar qualquer religião. Agora qualquer coisa serve. Porque você não pode ficar sendo preconceituoso. Esse aqui é o discurso. Mas será que está tudo bem? O que está por trás dessa frase? Deus não tem padrões. Ele não tem critérios. Então ele vai aceitar qualquer coisa. Será que Deus aceita qualquer coisa? Quem está solteiro aí? Deixa eu ver. As meninas ali estão solteiras? Você aceita qualquer camarada para casar com você? Não, mas preconceito, aí. Quem vem usar droguinha lá, de bermudão, cabelo na régua. Qual é, Zé? Vamos ali, só. Ô, mina, pô. Você quer um homem dele? Tem gente que quer, tá, gente? Tem problema não. Existe gosto para tudo. Mas Deus tem seus critérios. Quando ele fala quando Jesus fala para a mulher samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, foi para libertar aquela mulher de uma prisão religiosa, espiritual. Porque ela falava o seguinte, os samaritanos falam que tem que adorar no monte. Os judeus falam que tem que adorar no templo. O que eu faço, Jesus? Eu já vi que você é profeta, mas o que eu faço? Pois a hora vem e é já, em que nem no monte, nem no templo, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Você vai adorar a Deus 24 horas por dia, nos critérios dele. Então, assim nós temos, fisicamente, né, como nós falamos do discurso da liberdade física, corpos destruídos pela cultura hedonista. Economicamente, nós temos um Estado ineficiente em todas as instâncias. Emocionalmente, nós temos homens frágeis. Uma emasculação. Já ouviu esse termo? Emasculação? A sociedade agora ela quer homens produtivos economicamente, mas sem macheza nenhuma. Você não pode mais se posicionar como um homem. Isso é machismo. O cara bate na mesa porque está todo mundo falando muito alto. Pessoal, vamos prestar atenção. Isso é machismo. Não, isso é uma posição de homem. Tem hora que a gente tem que chegar e colocar a coisa para funcionar. Tem hora que você tem que pegar alguém para o braço e falar, vamos ali comigo. É você.
Você já parou para pensar que quando na Bíblia está escrito assim diz o Senhor? Já viu que várias vezes acontece isso? Sabe o que significa assim diz o Senhor? É Deus pegando a gente pelo colarinho assim, ó, e puxando para junto dele e falando assim, é com você que eu estou falando. Está na hora dos pais chamarem os filhos rebeldes e dizer, é com você, rapaz. Menina, vem aqui porque é com você que eu estou falando. Ai, mas o Estado fala que eu não posso me sujeitar. Deve se sujeitar. Que ainda sou eu que pago as contas. Ainda tem um critério para você permanecer viva, para você permanecer livre de tudo que o mundo está pregando. E por último, espiritualmente, o que a gente vê com esse discurso de liberdade? Uma falsa liberdade. Pessoas desviadas fora da igreja, pessoas desviadas dentro da igreja, pessoas com esfriamento espiritual, pessoas desigrejadas e muita gente manipulada por uma liderança despreparada. É lamentável. É lamentável a gente ver que dentro do próprio contexto cristão evangélico protestante, nós temos que ficar atentos, pessoal. Porque o maior perigo, anote isso, se você quiser levar alguma coisa nessa noite como precaução para o seu grito de independência, anote isso. O problema não é aquilo que não parece com o evangelho. O problema não é a outra religião. O problema não é aquela pessoa que pratica uma coisa que você nem sabe como funciona. O problema é aquilo que tem cara de evangelho, veste como evangelho, anda como evangelho, mas não prega o evangelho. Distorce o evangelho. Assim como esse discurso, que distorce as falas. E a conclusão que nós temos é uma falsa liberdade e uma verdade distorcida. Toda liberdade mundana traz algum tipo de aprisionamento. Já parou para pensar nisso? Físico, aprisionamento físico. O cara é refém, a pessoa é refém da estética. Aprisionamento econômico, a pessoa vira refém do Estado. Aprisionamento emocional, a pessoa acha que sempre tem alguém que tem que cuidar dela emocionalmente, porque ela não é capaz. Ela é frágilzinha. Outro dia tinha um homem pedindo desculpa, chorando por ser homem. Eu vou até pedir licença aqui para falar. O cara é filho do maior pegador do Brasil, pedindo desculpa por ser homem. Imagina o pai como é que ficou, gente. Vocês estão sabendo de quem que eu estou falando, né? Deixa para lá. Falei nada, hein? Mas vamos ao texto bíblico, vamos lá? João capítulo 8, lá no verso 31. Tem um diálogo aqui que ele traduz exatamente toda essa distorção, todo esse discurso. E Jesus ali, ele vai bater forte para poder combater todo discurso mentiroso, toda falsa liberdade e toda verdade desviada, né? Toda verdade estranha, a verdade distorcida. João 8,31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Isso são os fariseus, tá, gente? Falando. Verso 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Viu como ele falou? Aqueles que ouvem a minha palavra são meus discípulos. E agora ele fala para os fariseus: já vi que as minhas palavras não estão em vós. Verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Quem será que é o pai desses homens? Verso 39. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar,
porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Verso 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 44 é pesado, pessoal. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Então nós vamos analisar alguns pontos da Bíblia agora. Até o princípio ali eu falei muita coisa de mim mesmo, né? Tentando contextualizar o dia que a gente está. Mas agora eu quero que você abra o seu coração de forma verdadeira, para entender o que Jesus estava falando aqui. No verso 32 ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual que é o grande problema? Jesus aqui não está falando de uma verdade conceitual. Ele está falando de realidade. Mas conhecereis a realidade. São os fatos. São as coisas que acontecem. Até na hora me veio uma brincadeira. O conceito a gente discute. Vamos pegar aqui o sabor. Você toma um suco, você acha ele mais azedo. Outra pessoa não acha tão azedo. Você come uma comida, está muito condimentada. Outra pessoa já não acha, está acostumada com um condimento mais forte. Só que aí, o problema é discutir os ingredientes que estão lá ou não estão. É você discutir com o cozinheiro, a pessoa que pegou ingrediente por ingrediente, colocou lá, e você querer discutir com ele. Aí você está querendo chamar o cara de Chaves, né? O Chaves que faz um suco de laranja com gosto de limão, mas que na verdade foi feito com tamarindo. E o suco de limão, ele tem gosto de tamarindo, mas ele é feito de laranja. E o suco de tamarindo, ele é feito de laranja, mas tem gosto de limão. Esse é o único cozinheiro que eu conheço, é a única pessoa que prepara alimentos, né? Que você pode questionar com ele a composição daquele prato, daquele suco. Verso 33 vai dizer o seguinte: jamais fomos escravos de alguém. Os fariseus dizendo: jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha só, olha a prepotência desse cara, falar que nós somos escravos. Ué, gente, 3 palavrinhas para eles então. Egito não te lembra nada, não? Babilônia não te lembra nada, não? A Síria não te lembra nada, não? Ou será que o Império Romano, que está aqui massacrando a gente, não te lembra nada de escravidão? O problema é esse discurso. Nós somos filhos de Abraão. Como é que você fala que nós somos escravos? Vocês são escravos do pecado. Hoje nós precisamos dar um grito de independência do pecado. Porque nós estamos, sim, presos a um mundo, a um contexto, em que o apóstolo Paulo vai falar: não vos amoldeis aos padrões desse século. Ou seja, de toda essa estrutura, de todo esse mecanismo, como ele funciona. Não se amoldem a essas coisas. Antes, transformai-vos. Você se transforma pela renovação da vossa mente. É ter a consciência do pecado por meio da ação do Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por meio dele que eu tenho capacidade de me transformar pela renovação da minha mente. E que você possa se renovar, se transformar hoje, amanhã e depois, até o grande dia em que Cristo virá. Nós somos transformados de glória em glória. Outra coisa, verso 35 vai dizer o seguinte: Jesus fala assim: o escravo ele não fica sempre na casa. O filho sim. E é para sempre. O que acontece? Os fariseus, eles pregavam, eles eram tão apegados à lei, eles eram tão apegados à justiça, leia-se vingança, ou leia-se punição de Deus, que eles viam Deus como se fosse o senhor feudal. Lembra da aula de história, feudalismo? Lembra daqueles homens que eram donos de muitas terras, e que o homem tinha que plantar, colher e dar tudo para ele, e ele que escolhia quanto que o cara recebia, e aí o cara podia pedir a primeira filha para ter a primeira noite com o dono da terra. Eles viam Deus, aí já estava ali no contexto romano, já tinha cultura grega ali no meio, e aí veio um pouquinho de mitologia. Eles viam Deus como Zeus, aquele Deus que fica com um raio na mão assim, ó,
Estou esperando é pecar. Na hora que é pecar, eu fulminar ele. Antigamente, na década ali de 90, né, que eu já estava adolescente, comecei a tocar com os meninos na igreja, existia um temor, e agora os músicos, por gentileza, lembrem disso. Não sei se vocês viveram isso, meus amigos. Meus companheiros músicos aí, Vitor, o Gabriel, tá aqui o Jonas, né? Jordão tá aqui, o Thompson, baterista. Vocês viram que a turma aqui é de primeira, né, gente? Na época da década de 90, a gente tinha medo de subir no altar. Sabe por quê? Tinha uma fala que era assim, se você subir no altar em pecado, Deus te mata lá em cima. Ele acaba com você lá em cima, você nem volta para casa. Aí o cara, às vezes, tinha aprontado, né? Chegava no dia do culto, gente, no dia de tocar, lá na outra igreja, o pessoal convidou a gente. Galera, não vou poder subir, não. O que foi, irmão? Não, velho, deu uma vacilada feia, cara. Vai lá, faz sem mim. Até falar, vai sem eu. Vai sem eu, só dessa vez. A gente tinha um temor verdadeiro. Mas aí era esse Deus que era apresentado, que era igual a esse dos fariseus. Que é um Deus pronto para punir. Um Deus com os dentes travados assim. Não erra não. Não erra não que eu te pego. Aí Jesus vem e apresenta Deus como Pai. Ele faz a oração. Quando vocês forem orar, porque os discípulos pediram, né? Ensina-nos a orar. Ele falou, pronto, já pega o gap aqui da oração e já coloca todo mundo no pacote da família. Quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, mas orem, Pai Nosso. O pão nosso. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É para nós. Jesus nos inclui. Jesus nos traz. Quer falar de inclusão de verdade? Vai para o Evangelho. As mulheres até então eram tratadas pior que cachorro. Vai para o Evangelho. Está falando de empoderamento feminino? O testemunho da ressurreição de Cristo, ele é tão absurdo. Ele é tão real, tão absurdo diante dos contextos que as pessoas tentam criticar, tentam contestar isso, porque quem deu o testemunho da ressurreição primeiro foram mulheres. E mulher não tinha credibilidade nenhuma naquela época. E olha como que Jesus traz um empoderamento e fala para Maria Madalena, pode falar para eles que eu ressuscitei. O anjo chega e fala, por que vocês estão chorando? Porque ele não morreu, ele ressuscitou. E aí vão as mulheres, e elas se tornam mulheres poderosas, mulheres que nós temos muito respeito até hoje. Maria, nós tivemos aqui uma explanação aqui do pastor Francis brilhante, brilhante. Pastor Francis falando aqui sobre aquele episódio quando Jesus fala para Maria, né? O que tenho eu contigo, mulher? Aí os outros acham que ele estava sendo mal educado, arrogante. Não, ele estava ali construindo a figura de mulher. Agora você não precisa se preocupar como mãe, torne-se mulher. E eu não preciso mais ficar subordinado como filho, porque eu sou o filho de Deus, porque agora eu sou o homem. Então, aqui no nosso culto Sarando a Alma, a gente começa a quebrar esses tabus, para poder dizer que vale o respeito por Maria, mas Maria não é digna de adoração. Desculpa dizer isso. Ela mesma nunca falou, procura ele. Na hora que o vinho acabou, ela falou, procura ele. Porque se ela tivesse poder, você acha que ela ia procurar fazer alguma coisa? Ah, não, deixa que eu resolvo. Então, gente, cuidado. Cuidado com as falsas verdades que vocês... Ah, mas você não é escravo. Não existe pecado, não, irmão. Não, que isso? Deus perdoa todo mundo. Você pode fazer qualquer coisa aí, pode andar à vontade. No último dia lá, você arrepende, que Deus vai te levar para o céu. Cuidado. Crime premeditado, a sentença é pior. Lamento dizer. Verso 36 vai dizer o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Olha a diferença de quando é Jesus nos libertando. Verdadeiramente nós seremos libertos. Porque primeiro ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente o conhecimento liberta, gente. Realmente quanto mais você sabe como as coisas funcionam, mais livre você vai se tornando. Mais consciente daquilo que vai acontecendo ao seu redor ou o que vem sobre a sua vida, você fica consciente. Mas é somente quando o Filho que era unigênito, quando ele nos liberta, nós o vemos como Filho primogênito. E nós nos vemos como co-herdeiros com Cristo. Aí nós nos tornamos filhos junto com Ele. Esse é o momento quando o Filho nos liberta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para chegar ao Pai.
Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem, ressurreto. É o único. Desculpa se as pessoas querem apresentar outras religiões, querem apresentar outras formas de amor. Se o seu amor não for ágape, como está em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu venda os meus bens e dê aos pobres, se não tiver ágape. Um dia eu pretendo trazer ainda para vocês aqui os 4 amores. Se quiser já pegar o assunto, é um livro do C.S. Lewis. Os 4 amores. Tem o amor de família, tem o amor de amigo, tem o amor do homem com a mulher e tem o ágape, que é o amor de Deus, incondicional. Incondicional. Então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver ágape, se não for um amor parecido com o dele, um amor que eu aprendi com o filho dele, de nada valerá. Então, se pois o filho vos libertar, o que acontece? O filho conhece, o verdadeiro filho conhece a realidade sobre si, sobre os outros e sobre tudo. Você já percebeu a diferença disso? Ah, mas você tem que se conhecer. As pessoas agora falam isso, né? Você tem que se conhecer. Você tem que experimentar as coisas. Você tem que ir lá e sair experimentando. Coloque o seu filhinho para dar um beijinho na boca do outro menininho. Coloque a sua menina para dar um beijinho na boca da outra menina, para ela experimentar, que ela vai decidir. Eu quero aproveitar esse momento aqui para dizer o seguinte. Tem muita gente que quer fazer um evangelho inclusivo, ok? Beleza. Homossexuais, né? A pessoa que tomou uma decisão a pessoa que gosta, né? Da pessoa do mesmo sexo, não tem problema, você é muito bem-vindo à igreja. A igreja aceita todos, só que ela não aceita tudo. O evangelho do Senhor Jesus, ele abraça, acolhe, ele cuida, ele ama a todos, mas não aceita tudo. Deus tem critérios. Aí a pessoa quer fazer o evangelho inclusivo. Não, mas aí tá tudo bem você ser, né? Você fazer um casamento de homem com homem, mulher com mulher. Vamos para o primeiro critério do problema que existe nisso aí. Se você é um homem, aliás, você tem o corpo de homem e não se reconhece como homem, não faz sentido você adorar a Deus, não. Ele errou, né? Ele te colocou no corpo errado. Se você está um corpo de mulher, mas você se identifica como homem, é porque Deus está errado. Para que você vai procurar esse Deus? Porque só faz sentido servir alguém melhor que eu. Só faz sentido servir a um Deus se ele for perfeito. Se ele não errar. Porque se ele errar, tá bom, eu também erro. Então eu também me torno Deus. Ou ele se rebaixa, a figura humana. E aí? Você está vendo como que o discurso, como a verdade, enquanto ela é um conceito, você manipula ela? Mas quando a verdade se torna uma realidade, isso aqui, ó, metal, tá? Aí a pessoa vira e fala, não, mas isso aqui não é metal não, isso é plástico. Ah, é plástico? Então, como é que é? Ah, mas para mim é plástico. Para você pode ser metal, para mim pode ser plástico. Não, então é só a gente tirar a prova da realidade. Qual que é a característica de um metal? Se eu tiver um ímã, o que acontece com o ímã na hora que eu ponho ele aqui? Ele cola, né? E se for plástico? O ímã vai ficar aqui? Ele vai cair. Aí é a realidade. É por isso que o contexto evangélico, por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser uma realidade palpável na nossa vida. Sabe para quê? Para a gente poder fazer igual a Thaís veio aqui, ó, corajosamente dar um testemunho. Não é fácil virar para vocês e chegar aqui no altar e falar assim, porque eu era promíscuo. Eu era um homem furnado na pornografia. Eu era um homem totalmente dependente emocionalmente. Eu era frágil e ainda tenho algumas fraquezas. Mas eu sou fortalecido todas as vezes que eu me submeto à ação do Espírito Santo. Todas as vezes que eu digo, Jesus, me ajuda. Toma o meu fardo agora, Jesus. Anda comigo, Senhor. Me ajuda, me sustenta, me leva contigo, Jesus. Nesse momento, quando eu estou fraco, então é que sou forte. É necessário reconhecer a nossa realidade. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Mas não precisa ser uma coisa pesada, não precisa ser por medo. Não vai por medo, não. Vai por alegria, constância. Tanta gente procurando uma intensidade. Eu quero ser intenso com Deus, eu quero mergulhar. Aí a gente canta, né? Não quero água que bate nos ardelhos, não quero água que bate nos joelhos, não quero água que bate nos lombos, eu quero águas profundas, e eu quero. Gente, mas ninguém consegue ficar submerso muito tempo, não.
É necessário, sim, experimentar, ser completamente revestido de autoridade, revestido do sangue de Jesus. É necessário. Só que melhor do que ficar naquela intensidade, aquele esforço, aquela coisa que eu preciso, eu tenho, eu não posso, eu não vou, ai meu Deus, eu pequei agora, o que eu faço? Não, gente, dá para ser leve. Lembra dos obreiros da clínica? Você que ainda não foi na clínica, eu te desafio, se você for lá e não viu, não ter essa contemplação dos obreiros sorrindo, pode me chamar, eu devolvo o seu dinheiro. Olha que compromisso que eu assumi agora, hein? Falei sem pensar. Mas eu devolvo mesmo, tá? Você pode falar comigo. Ó, tinha um obreiro lá reclamando, viu? Nossa, tem que ver. Tinha uns 3 obreiros lá. Você tinha que ver a cara deles. Pode falar comigo. Você vai receber seu dinheiro de volta e nós vamos chamar esses obreiros para conversar. Então, obreiros, por favor. Vamos manter o nosso padrão de qualidade. Vamos lá, estamos acabando já, tá? Jesus fala o seguinte no verso 38. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai, porque Jesus já estava com ele na eternidade. Jesus é um filho eternamente gerado, tá? É eternamente gerado, ele foi gerado na eternidade. Ele é o próprio Deus se manifestando, ele gera a si mesmo para se manifestar em carne. E aí, o que acontece? Cada um, só para continuar o versículo, eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Cada um replica os padrões da família que recebeu, né? Não é verdade? Não é mais fácil a pessoa repetir aquilo que ela via todo dia? Porque é muito fácil você chegar aqui na igreja, no culto foi uma bênção, o pastor falou um monte de coisa legal, e eu fiquei impactado, eu chorei, eu entreguei minha vida para Jesus, mas todo santo dia você está num ambiente, você assiste coisas que te levam à promiscuidade, você ouve palavras que te levam a palavras torpes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Dica do evangelho para nós. Então, precisa dizer algo mais para esses homens? Cada um fala do pai que teve. Cada um vai falar do pai que teve. Quando você entende a paternidade de Deus sobre a sua vida, ninguém mais te acusa. Porque você mesmo corre ao encontro dele e fala: Pai, pequei contra o mundo, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, eu estava desejando comida de porcos, me aceita como um servo. Aí ele fala: Meu filho, traga um anel, traga uma capa, manda matar lá um bezerro, manda. Nós vamos fazer festa, porque este meu filho estava morto e ele foi ressuscitado. Ele reapareceu. Vai ter festa no dia, todas as vezes que o pecador se arrepende, tá? Não tem festa no céu no dia que o louvor é bonito. Não tem festa no céu no dia que a gente prega bem. Não tem festa no céu no dia que a gente faz qualquer coisa religiosa. Festa no céu é quando um pecador se arrepende. É esse pai que recebe o filho que tinha ido embora, achando que era dono de alguma coisa. Dá minha parte da herança. Os dons que a gente recebe, as pessoas vão gastar lá fora. As pessoas estão querendo gastar os dons. A minha força é para fazer tudo lá fora. O meu dom é para fazer tudo lá fora. Não tem problema. Existem ações que são seculares, trabalho, né? Não tem como eu pregar numa sessão de tribunal. O médico não pode ficar pregando ali para o paciente enquanto faz uma cirurgia. É uma atividade secular. Mas ele faz aquilo com excelência para a glória de Deus. E o advogado, quando ele está ali defendendo a verdade, ele não está defendendo só um conceito. Ele está defendendo uma pessoa. Porque a verdade tem nome. A verdade, ela tem uma imagem. A verdade, ela tem uma presença. A verdade, ela não pode ser distorcida. Porque ela é o próprio Deus em pessoa, encarnado, andando no meio de nós, passeando no meio da igreja, vendo qual é a sua dor. Lembra da música? Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio da igreja. Ele pergunta: qual é a sua dor? Fala para ele. Ele está pronto para te ajudar. Último verso, 44, que nós vamos abordar. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando as pessoas pegam a verdade e querem montar, elaborar uma narrativa,
os músicos já quiserem subir, por gentileza. Quando as pessoas trazem uma narrativa, né, foi falado aí por uma pessoa muito proeminente aí no cenário político, nós temos que criar uma narrativa para convencer as pessoas. Cuidado. Nós temos um critério, tá? É só colocar essa narrativa cara a cara com a Bíblia. Cara a cara. E sabe, antes de colocar a narrativa cara a cara com a Bíblia, o que é preciso ser feito? Colocar a minha vida de frente para a Bíblia. Quanto mais distante da palavra de Deus eu estou, mais defeitos eu vejo no meu próximo. Quanto mais próximo da palavra de Deus eu estou, mais erros eu vejo em mim. Mais defeitos eu vejo em mim. E eu sei que eu posso melhorar. Já não é mais uma exigência. Já não é mais um fardo, alguém me ameaçando. Eu começo a adorar a Deus porque eu vejo que Ele é o meu Pai. E eu já não preciso mais me defender com a mentira. Quando eu cometo um erro no meu trabalho, eu tenho coragem de chegar para o chefe e dizer: chefe, fui eu. Não, quem que foi que deixou aquele relatório lá? Chefe, fui eu. Fui eu. Me perdoa. Eu vou melhorar. Esteja pronto, meu irmão, minha irmã. Esteja pronto para estender sua mão para o Senhor e dizer: Pai, eu quero melhorar. Eu sei que dá para melhorar. Eu sei que o Teu Espírito é poderoso. Eu sei, Pai. Eu sei que tem jeito para mim. Porque não é pelo meu mérito. Sabe, Efésios 2:8. Pela graça é que vocês são salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. A gente que sobe aqui, gente, é com tremor. Eu subo aqui, minha perna fica bamba. Sabe por quê? Porque é muito sério. Porque você um dia pode trombar comigo no supermercado. E se eu tratar aquela caixa mal? E se eu estiver dando um showzinho lá no supermercado? Eu não acredito que está me dando troco faltando. Ou você me vê humilhando alguém no meio da rua, no trânsito. Cuidado. Talvez no momento que você grita, chama a pessoa de filho de Belial. Pode ser o irmão da igreja. Ele vai ver lá o símbolozinho da JET lá no seu carro. Talvez não tenha o símbolo da JET. Mas imagina só, você chega aqui, a paz do Senhor. Não, era ele que estava lá no trânsito. Oh, meu Deus. Mas não se preocupa não, a gente erra mesmo. E é aqui que é o ambiente onde a gente se cura, onde a gente pede perdão, onde a gente revela quem é o nosso Pai, onde a gente mostra para as pessoas de onde a gente veio. Então a verdade, enquanto conceito, ela já não guia mais a nossa vida. Não existe nenhuma narrativa que vai te conduzir. Nenhum de nós aqui vai ser levado por vento de doutrina, porque nós já somos homens e mulheres formadas em Cristo, filhos de Deus, prontos para exercer a nossa autoridade espiritual. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Fique de pé nessa noite. Levanta do lugar que você estava preso. Saia do lugar onde você estava. Comece a viver um novo tempo. Comece a enxergar a Deus como seu Pai. Comece a ver que tem jeito, tem chance para você. Deus não vai te dar só uma segunda chance, não. Ele vai te dar uma nova chance. E uma nova, e uma nova, e uma nova. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas o Senhor procura os seus filhos. O Senhor procura os filhos que são dependentes. Se nessa noite você estava preocupado, talvez você chegou aqui preocupado, preocupada. Você chegou aqui meio sem saber como vou conduzir a minha vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Nós queremos aqui te ajudar, porque nós somos os primeiros a sermos ministrados. Vem aqui à frente. Talvez você andou aí desviado. Talvez você andou desviado dentro da igreja, perdido. Talvez você estava como um filho pródigo, tentando gastar aquilo que você achava que era seu. Esse é o momento. Esse é o seu momento. Esse é o nosso momento.